Pronto, já voltamos para poder falar agora sobre os direitos individuais, direitos coletivos, pegando o nosso artigo 5º da Constituição Federal, aqueles pontos mais cobrados para a hora da sua prova. Se você depois for treinar, aliás, quando você escuta o professor falando, Daniel, né, qual o segredo? Cada um vai perguntar para o professor para ser aprovado na primeira fase, e eu garanto que todo mundo vai recomendar uma coisa em comum: fazer exercício. Na minha época, eu fiz minha prova em 2006, né? Já tenho aí 14 anos, mas quando eu fiz a minha prova, eu peguei todas as provas anteriores e fui treinando. Por que isso? Porque o examinador não tem como ficar inventando muita coisa nova. O examinador começa a ficar repetitivo. E aí então, quando você treina, você vê como é que ele cobra, como é que ele escreve a pergunta, e você aprende com seus erros. Não pode, simplesmente, errei, eu tô com medo, tô com vergonha, nem vou olhar. Para com isso. Vai olhar sim, aprende onde errou, porque você não erra mais. Uma vez que a gente erra, aquele erro, a gente não cai nele de novo. E aí você vai aperfeiçoando. Errou, aprenda, estude, que você vai arrepiar. Ó, passou um passarinho aqui do lado, tô no alto no prédio, passarinho veio aqui, bons efeitos da pandemia, né? Acho que eu nunca vi tantos pássaros por São Paulo como eu tenho visto agora. Bom, vamos lá? Vamos trabalhar? O que nós temos aqui? Direito à igualdade. Nós temos a previsão do direito à igualdade tanto no caput, quanto também no inciso 1º do artigo 5º. O ponto central do direito à igualdade é na diferença entre uniformidade e substancial. O que eu quero dizer com isso? Direito à igualdade significa tratar todas as pessoas do mesmo modo ou não? Como é que funciona isso? No direito à igualdade, eu vou tratar de modo uniforme aqueles que estão nas mesmas condições. Só que eu vou tratar de modo diferente aqueles que estão em situações diferentes. Tem um exemplo muito bom sobre isso. A gente pega até um exemplo de direito administrativo. Quando você está dirigindo uma rodovia pedagiada, então daqui a pouquinho eu vou para Goiânia de novo e vou de carro, não dá para viajar de avião nesse período, e aí eu pago bastante pedágio pelo caminho. Quando você para num posto de pedágio, você tem ali um placar com os preços. Moto, o valor mais baixo. Carro de passeio é um valor intermediário. Caminhão, a partir de quantidade de eixos, quanto mais eixos ele tem, mais caro é o pedágio. Então note que apesar de todos estarem trafegando pela mesma rodovia, eles irão pagar preços diferentes. Isso significa um direito à igualdade uniforme ou é substancial? Substancial. Porque eu estou tratando quem está em posição diferente de modo diferente. Motocicleta vai gastar menos no asfalto, logo vai pagar menor pedágio. Caminhão, ele danifica muito o asfalto e requer maior manutenção, logo caminhão paga o pedágio mais caro. E é por causa desse direito à igualdade substancial é que nós temos as cotas nas universidades, nós temos as cotas em concursos públicos, nós temos cotas dentro dos partidos políticos. Nós não temos que preencher uma quantidade ali de candidaturas com mulheres, porque as mulheres não iam muito participar da vida política, então foi sendo incrementado, foi colocando cota para poder participar, até para não ficar um clubinho masculino. Então, tudo isso faz parte do direito à igualdade. Então, cota em universidade é constitucional? Sim, o STF já decidiu sobre isso. Cota em concurso público é constitucional, seja para pessoa com deficiência, seja para negro? Sim, é constitucional, inclusive para índios é constitucional. Já está aqui decidido, pacificado pelo STF. Um outro direito que é chamado de princípio da legalidade, que é muito importante. O inciso 2º fala sobre ele, mas vai falar sobre o nosso item A. É um direito à legalidade, o princípio da legalidade para a sociedade. O que significa isso? Significa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Senão em virtude de lei. Traduzindo, o seu cliente
Ele pode fazer tudo, salvo que a lei proíba. Agora, por que esse item B, Daniel? Tem diferença do princípio da legalidade para a administração pública? Tem. É uma diferença enorme. A administração pública, ela tem previsão no artigo 37 caput da Constituição Federal. Tem 5 princípios que vão reger a administração pública. Quais são eles? Você vai encontrar ali legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que a legalidade para a administração pública ela é em sentido restrito ou estrito. A administração pública só pode agir conforme a lei. Então a lei, tá aqui o nosso VAD, a lei vai funcionar como um cara crachá. Então a administração abre aqui para a lei e tem que agir exatamente como fala a lei. Agora, quando é alguém da sociedade, o seu cliente da sociedade, ele pode fazer tudo, salvo que a lei proíba. E aqui, então, quando eu olho para a administração, ela só pode agir conforme a lei. Pegou a diferença? Então, para a administração, ela está super amarrada. Agora, sabe aquelas discussões que tem nos grupos de WhatsApp? Com certeza alguém da família já perguntou para você. Então esse inciso 2º do artigo 5º, né, do princípio da legalidade para a sociedade quer dizer que eu só deixo de fazer algo em virtude de lei, é lei em sentido estrito, é só aquela lei que eu pego o sentido formal, lei número 10, por exemplo, porque teve essa discussão. Teve um desembargador de São Paulo que lá na praia em Santos disse que ele não era obrigado, não podia ser obrigado a andar com máscara, porque aquilo foi uma decisão por decreto, né? E não era lei. Uma pena, né? Desembargador falando isso. Bom, é lei em sentido amplo que fala a Constituição Federal. Então, se do amplo entra o decreto, entra a portaria, não tem problema, tá bom? Lei em sentido amplo, é a legislação. Então, quando você pega o artigo 5º e 2º, entenda a lei como legislação. É ela que vai definir o que se pode e o que não pode fazer. Certo? Vamos embora em frente. Já caiu em prova sobre a proibição de tortura, tratamento desumano ou degradante. Artigo 5º, inciso 3º. Nem tem muito mistério sobre isso, né? Então, é proibido qualquer tratamento desumano, degradante, tortura? Claro que é proibido, é um direito fundamental não ser submetido à tortura, seja ela física, seja ela psíquica. Há uns 2, 3 anos, nós nos deparamos aqui em situações bem tristes, né? Então nós temos ali, às vezes, o cara é um criminoso, ele foi um criminoso de pequeno escalão, né? É aquele que vai no mercado e rouba ali, furta um pacote de jujubas, né? Vamos pegar o furto que é mais simples ainda, furtou um pacote de jujubas dentro do supermercado. É crime? É crime. Só que nesse caso o que acontecia? Pegavam aquela pessoa, ou menor, que aí trabalha com contravenção, mas pegava aquele menor, levava ele lá para o depósito, amarrava o cara pelado com fios e começavam a bater nele ou causar, né, choque naquela pessoa. Gente, isso é tratamento desumano, é tortura. E a Constituição Federal diz que não pode. Não pode nenhum Estado praticar e nenhuma outra pessoa com outra pessoa também poderá praticar. Isso é um direito fundamental. Agora, liberdades. Agora a gente vai entrar no ponto mais cobrado. Liberdades. Primeira liberdade é a liberdade de manifestação. Artigo 5º, inciso 4º, inciso 5º. Essa manifestação eu tenho uma dupla proteção. A Constituição ela quer proteger a sua opinião, então vai permitir que você exteriorize a sua opinião. Vai permitir que você exponha a sua opinião, que você possa falar em qualquer lugar a sua opinião, que possa falar em praça pública, que possa falar pela internet, que possa falar por mensagem, onde você quiser falar. Então você tem o direito de falar. Nós vivemos um período onde nós tivemos um regime militar, não tinha essa liberdade de manifestação. E aí, então agora, quando eu quero manifestar, eu tenho o direito de manifestar. Tá bom, então não pode ter aqui uma censura prévia? Esse é o outro ponto.
Então, quando eu falo em dupla proteção, é a proteção para opinar e é a proteção que impede a censura prévia. Então, não poderia, Daniel, chegar ao Estado e decidir se vai publicar ou não aquele disco, né? Disco, eu tô ficando mais velho ainda. Se vai publicar ou não aquela música no Spotify, no Deezer, no YouTube? Não, não tem censura prévia. Ai, mas eu vejo tantos problemas envolvendo agora essas questões de fake news, não é? Sobre Twitter, sobre WhatsApp, então não tem censura prévia? Não. Mas o que acontece quando alguém excede essa liberdade? O que acontece quando alguém ofende uma outra pessoa? Aí surge o dever de reparação. Então, o seu cliente foi ofendido por uma outra pessoa em rede social, lá no Instagram, lá no Twitter, lá no Facebook. Você vai pedir indenização. Outra, você pode pedir direito de resposta para poder apontar. Teve um caso recente, que hoje está muito em voga para o Felipe Neto na internet. Teve um apresentador de uma TV gaúcha, agora não lembro qual era o canal, que ele falou que o Felipe Neto ele era pedófilo, falou várias aí, imputou crime ao Felipe Neto, sendo que até hoje, não sabe, não existiu isso. Ele tem o direito de falar? Sim, mas nesse caso ele excedeu. E aí agora ele vai responder judicialmente pelo excesso. Então, o esporte não sei em qualquer área, seja ideologia A ou ideologia B, isso acontece com relação ao excesso, certo? Agora, um outro ponto importante. Volta para cá para a tela. É possível anonimato? Eu posso criar um perfil falso no Twitter e ficar divulgando tudo que eu penso? Não. A Constituição Federal, ela permite a sua liberdade de manifestação, mas não permite o anonimato. E por que isso? Porque se você exceder, se eu me exceder, como é que aquele que foi ofendido pode pedir uma indenização? Como é que ele pode pedir a responsabilização se não sabe quem é o outro? Então existe liberdade de manifestar o seu pensamento, mas você vai ter que falar quem você é. Não dá para poder esconder. Se houver essa ocultação, se houver o uso de perfil falso, isso não é admitido. Se eu uso robô, isso não é admitido para poder esconder. Então, se eu estou usando robô, mas que sabe que aquele robô está sendo orquestrado pelo fulano, pelo cicrano, mas não pode ter anonimato para exercer a liberdade de manifestação. Discurso de ódio é possível? Eu odeio flamenguista, eu odeio corintiano, aliás, eu odeio todo mundo, né? Porque a gente está numa fase de deprê na pandemia, que agora a pessoa olha para outra e alguém tá mordendo o outro, tá rosnando. Eu odeio meu vizinho, ele faz barulho o dia inteiro. Então começa a fase do ódio e aí o pessoal vai pra internet e parece que perde todos os freios e sai ali detonando todo mundo. Pode isso? Não, não pode. Se houver ofensa a outra pessoa, haverá responsabilização. O nosso presidente atual, quando ele era deputado, ele chegou a falar, por exemplo, que uma outra deputada, acho que era Maria do Rosário, ela era tão feia, que não mereceria nem ser estuprada, né? Porque ela seria muito feia. Então é uma ofensa séria. E ele foi condenado, já houve decisão transitada em julgado, já determinando o pagamento de indenização dele por essa fala. Então quando eu vou para isso de direita, de esquerda, vocês vão ver que eu critico todos os lados durante as aulas. Então quando há essas ofensas, então há responsabilização. O discurso de ódio é responsabilizado. Ainda envolvendo o direito de manifestação. Tatuagem em concurso público. Eu posso ter tatuagem e fazer concurso público? Pode. O STF entendeu que a tatuagem ela está vinculada à liberdade de manifestação do seu pensamento. Então você pode. Apenas haverá uma restrição se a tatuagem ofender a entidade pública ou ofender um grupo de pessoas. Então tem tatuagem que diz que eu odeio brancos, eu odeio negros. Não, aí não dá, porque você vai atender o público, como é que você fala que você odeia aquela pessoa? Você representa o Estado, não dá. Ou então tem a tatuagem do palhaço assassino, que diz que você já matou, então policial quer matar policial, e agora você quer fazer concurso público para PM. Não, aí não dá, né? Mas isso é excepcional. Então você pode ter seu tribal, pode ter seu beija-flor, você pode ter sua rosa, você pode ter seu dragão, fica à vontade, que isso não vai inibir a participação em concurso público. Está vinculado à liberdade de manifestação.
Outro direito, direito à liberdade de consciência, crença e culto. Artigo 5º, inciso 6º a inciso 8º. Vamos falar aqui liberdade religiosa. Então, consiste no Estado em falar que você pode ter a religião que você quiser ou de não ter religião, a decisão é sua, a que você quiser. Só que além de dar liberdade para você ter ou não ter a religião, o Estado tem que proteger essa liberdade religiosa. Em alguns estados havia uma discussão que tinha uma falsa liberdade porque não havia proteção. Então há uma crescente violência contra religiões de matrizes africanas. Então a religião da Umbanda, do Candomblé, vem sofrendo muito. Os terreiros de Umbanda têm sido aí perseguidos, destruídos com atos de violência. As mães de santo, os pais de santo costumam se vestir de branco, também sofrendo violência em rua pública. Sabe aquela coisa, a necessidade da verdade? Ah, apenas a minha verdade é a correta, a minha religião é a correta, do outro não é, e vai aquela ofensa. Eu, Daniel, enquanto indivíduo, eu gosto muito de uma fala do Padre Zezinho. Religiões são como setas. Todos estão te guiando para ficar mais próximo de Deus, do Pai. Então siga aquela direção que se sinta mais confortável, que você goste. Vai lá, você quer ser católico, você quer ser evangélico, quer ser espírita, quer ser budista, você quer ser da Umbanda, você quer ser do Candomblé. Cara, seja. Quer ser muçulmano? Seja. Seja feliz, entendeu? Vai buscar seu caminho. O Estado compete dar essa liberdade para você ter a religião que você quiser ter e ao mesmo tempo proteger o culto, proteger aquela pessoa. Não pode estar fazendo vista grossa porque ele está mais vinculado à religião A e não gosta da religião B, que pode ir lá e destruir a religião B. Não, isso não. Aí é inadmissível. E aulas de religião em escolas? O que o STF já entendeu? Pode ou não pode ter aula de religião em escola? Pode, mas o STF diz que a matrícula tem que ser facultativa, matrícula facultativa, e não pode haver proselitismo religioso. Não pode haver proselitismo religioso. Na minha vida eu estudei em colégios católicos, estudei no Agostiniano, estudei no Marista, e eu tinha aula de religiões. E é o que acontece? A ideia da aula de religião, hoje pelo STF, é que seja facultativo. Poderia ou não fazer matrícula. Na época não tinha isso, na época era obrigatório fazer aula de religião. E eu deixava todo mundo doido com as perguntas nas aulas de religião. E aí, então, não pode ter proselitismo. Então, tem que ser facultativo. Não pode. Proselitismo olha, eu vou te falar das religiões, mas a correta é essa daqui, tá? Não, isso não pode acontecer. Então, vai dar aula de religião, mas tem que mostrar aqui as religiões, mas tem que ficar apontando, olha, essa que é certa, a outra que é errada. Isso não faz parte. Isso cabe ao indivíduo decidir a religião que ele quer seguir durante a vida dele. Se ele quiser mudar de religião, também a escolha é dele. Liberdade profissional, tema que tem caído em prova. A Constituição diz que as pessoas possuem liberdade de escolha qual vai ser a sua profissão. Não há aqui uma pré-determinação para a profissão A, profissão B. Porque quando nós temos alguns regimes mais autoritários, há uma indicação, olha, você vai ser pedreiro, você vai ser médico, você vai ser filósofo. E no Brasil, na nossa Constituição, não. Eu tenho liberdade. A questão é, eu preciso de diploma e de inscrição em conselho profissional para exercer aquela minha atividade? O que entendeu o STF? A exigência de diploma, de inscrição em conselho profissional, vai depender do grau de risco à sociedade por aquela profissão. Então, se eu tenho a profissão, vamos imaginar aqui agora, de pintor, gera um risco à sociedade? Daniel, tem umas pinturas terríveis, né? Mas não gera um risco à saúde, à segurança. Então, não vou exigir que o pintor tenha um diploma de pintor, que seja inscrito no Conselho Profissional dos Pintores. Não. Agora, médico gera risco? Gera. E aí, então, eu posso exigir diploma e o registro no Conselho Federal de Medicina. Outro exemplo, engenheiro. Ao fazer uma obra, imagina um engenheiro civil, gera risco? Gera. Então, eu posso exigir o diploma de engenharia e o registro no CREA. Quando eu vou para o direito, vou pensar no seguinte, para exercer a atividade de advocacia,
Se eu fizer caca nessa atividade, estou gerando um risco a uma outra pessoa? Sim. Ela pode até ser presa se eu não fizer uma boa defesa dela, se for aqui no aspecto penal. Ou pagar uma penalidade muito alta quando ela era até inocente. Então há um risco. Então aqui eu tenho tanto a exigência do diploma quanto da inscrição na OAB. E mais, há até exigência de prova para verificar o conhecimento mínimo. A gente pode discutir sobre a qualidade da prova, mas eu entendo como necessária a prova. Porque senão nós podemos colocando em risco a sociedade, porque nós temos faculdades no Brasil que elas aprovam a pessoa simplesmente para obter aquela mensalidade. Tem umas faculdades que elas não estão levando tão a sério o aluno. São preocupadas com o lucro que elas vão ter. E aí nessa história precisa da prova para garantir. Olha, vai ter que estudar para poder conseguir aquela prova do AB. Mas que a prova tem muito a melhorar? Tem muito para melhorar com a FGV, né? Principalmente na segunda fase. E também dá o braço a torcer na primeira, quando tem questão errada, eles não anulam aquela questão. Certo? Vamos em frente. Então, risco à sociedade. O direito queridinho na hora da prova pela FGV é o de liberdade de reunião. Quero me reunir aqui na via pública. Posso me reunir? Posso. Mas quais são os requisitos para reunião em espaço público? Artigo 5º, inciso 16. Nós até comentamos rapidamente no bloco anterior. Para me reunir em praça pública, na rua pública, a reunião tem que ser pacífica. Não pode ter armas. Não pode frustrar uma outra reunião já marcada para aquele local. Quero me reunir na Paulista, me manifestar na Paulista. Mas já tinha uma outra reunião para o mesmo dia? Lembra que estava tendo embate entre aqueles defensores do presidente e os opositores ao presidente? Cara, o que marcou primeiro, ele tem o direito de ir lá, o outro não vai. Não é questão de defender ou não defender o presidente, é questão de quem agendou primeiro, não pode frustrar. É necessário prévio aviso. Qual é o problema na hora da prova? A prova vai te questionar se tinha que ter prévia autorização, por exemplo, do comandante da Polícia Militar, do governador, do prefeito. Tem que ter prévia autorização? Não. É prévio aviso. Só vai comunicar que você vai se reunir na praça pública lá em frente, no caso o MASP, no dia tal, horário tal. É só prévio aviso para organizar o trânsito. Não é prévia autorização. Não tem que explicar o porquê da reunião. Ela tem que ser só pacífica, sem armas, não pode frustrar outra e tem que ter prévio aviso. Grifa isso, revisa, porque isso despenca na primeira fase, tá bom? Vai sempre revendo, porque ela cai com frequência e pode cair na sua prova. Depois da liberdade de reunião, aliás, todo esse material vai estar disponível para vocês. Liberdade de reunião, temos aqui a liberdade de associação, também já cobrado na primeira fase. Artigo 5º, do inciso 17 ao inciso 21. O que eu tenho de mais importante sobre a associação, de criar associações? Primeiro ponto é que eu tenho a liberdade para me associar a outras pessoas, eu tenho a liberdade para me manter associado a outras pessoas e para me desassociar. Na faculdade, talvez você teve o CA, não teve? O Centro Acadêmico? O Centro Acadêmico é uma associação. Você não era obrigado a se filiar àquela associação, você quis, se associou. Você tem a liberdade de se manter associado, ninguém vai te obrigar a ficar se você não quiser. E ninguém pode te obrigar a sair também, a não ser quando você descumpre o regulamento, alguma coisa do gênero. Mas você tem a liberdade de associar, de ficar associado e de sair. Um outro ponto da prova é: não precisa de autorização estatal. O Estado não vai autorizar criar uma associação. Se você e seus amigos, seus colegas quiserem criar uma associação do bairro onde você mora. No meu bairro tem, eu moro na Bela Vista aqui em São Paulo, estou aqui a 2 quadras da Avenida Paulista, e aqui nós temos a Associação do Alto da Bela Vista. O que significa isso? Foi criada essa associação para visar aqui a proteção da comunidade, atividades para a comunidade.
Então, foi criado primeiro com relação à criminalidade. Até que depois que criado, fizeram aqui umas estratégias, melhorou muito. Hoje, vizinho é tudo dedo duro. Se vê aqui alguém que está rondando uma bicicleta na calçada, eu sou ciclista, nunca vou andar na calçada. Quando tem alguém andando na calçada, tem algo de errado nisso. E às vezes é aquela pessoa que está andando para poder furtar o celular de uma outra pessoa, uma correntinha, uma bolsa. Então você já fica esperto, ó, já manda ali, já avisa, olha, tem uma movimentação estranha na rua, já comunica a polícia, e com isso diminuiu muito a criminalidade aqui na região. Mas a população se reuniu e criou a associação. O Estado não vai interferir nisso. O Estado não tem que autorizar, criar a associação. A gente cria se quiser, fica se quiser, tira a associação quando quiser. E aí nós vamos para um outro ponto. O Estado não funciona também, não vai intervir no funcionamento da associação. E aí vem a pergunta. Mas a associação pode ser suspensa ou dissolvida? Isso já caiu em prova. Bom, isso é excepcional. E só pode acontecer por decisão judicial. Agora pensa comigo o seguinte. O que é mais grave, a suspensão ou a dissolução da associação? É a dissolução. Então, logo, o rigor da decisão judicial para a dissolução vai ser maior do que para a suspensão. Então, vamos lá. Se eu quero suspender a associação, Poder Judiciário, uma decisão qualquer judicial suspende. Porque suspender eu não mato a associação. Estou só suspendendo temporariamente. Agora, quando eu falo em dissolver, é definitivo. Então, para a dissolução, a decisão judicial deve ser transitada em julgado. Pode colocar isso aí no seu material. Suspensão, decisão judicial comum. Dissolução, decisão judicial transitada em julgado. Não pode vir o governador interferir na associação. Suspensão e dissolução só pelo Poder Judiciário. Liberdade de informação. Artigo 5º, inciso 33. A banca adora perguntar sobre isso. Até porque o coordenador de direito constitucional é o Emerson, que tem... Isso eu não estou falando o Emerson, nosso professor. É o Emerson, coordenador da FGV. O Emerson, ele tem uma atuação na área de transparência, de controle da administração pública. Então, por isso, lembre-se. Todo cidadão, toda pessoa tem o direito de obter informações dos órgãos públicos. É direito fundamental. Eu quero saber quanto ganha o presidente da República. É meu direito de saber. Eu quero saber o contrato de reforma da rua, de repavimento da rua. Eu quero ver o contrato que comprou o respirador durante a pandemia. Eu quero ver o contrato que comprou o medicamento que está faltando hoje, o medicamento para entubar, que é um anestésico, né, para poder fazer o furo aqui e entubar a pessoa. Então eu quero ver as compras. Eu tenho esse direito de ver. Tá bom. Então você vai ter que lembrar, eu coloquei que não por acaso, em uma letra muito maior, a regra, que é a transparência. Significa que o poder público tem o dever de disponibilizar toda informação pública possível. Toda aquela que é possível tem que divulgar. E aí nós vamos para a exceção. Depois, em direito administrativo, a gente vai ampliar esse estudo. Mas aqui, para direito constitucional, exceção. Quando é que haverá sigilo? O sigilo ele é necessário para a segurança do Estado e segurança da sociedade. Segurança do Estado e segurança da sociedade. Quando eu falo segurança do Estado, eu estou falando, por exemplo, sobre os planos estratégicos de defesa das fronteiras do Brasil. Isso eu não vou revelar. Se eu revelo, um outro país vai saber como é que está a nossa defesa e pode nos invadir. Não vou revelar. E uma outra exceção para o sigilo é a segurança da sociedade. Tem um caso que aconteceu na época da Controladoria. Eu fui controlador adjunto do município de São Paulo, chefe de gabinete também da Controladoria. Nós temos um caso onde um cidadão pediu o endereço de um abrigo que protege crianças vítimas de violência doméstica. Violência sexual cometida pelos pais, violência física sem ser próprio sexual, né, batendo cinto, coisa do gênero, na criança, espancando a criança. Então retira aquela criança dos pais e leva para esse abrigo.
E então a pessoa foi pedir o endereço do abrigo onde estava o menor, aí tinha o nome do menor. Esse era um pedido que já não ia fornecer, não é? E aí, só para por curiosidade, a gente olhou o nome ali de quem estava solicitando, era justamente o pai que cometeu o ato de agressão sexual àquela criança. Você acha que vai ser divulgado esse endereço? Não, não dá para poder divulgar. É proteção da sociedade, proteção daquela criança. Porque aquele pai que cometeu o crime, ele pode querer ir atrás da criança para continuar sua conduta delitiva. Então a gente não vai divulgar. Mas aí vem um detalhe. Para não divulgar, ou seja, para decretar o sigilo, tem que ter um ato classificador, Lei de Acesso à Informação. Se eu não tenho ato classificador, eu não posso criar o sigilo. Tem que ter o ato classificador. Agora, só uma deixa para vocês. Eu estou há muitos anos na área de controle e atuo agora ainda como professor. Vocês acham que a corrupção diminuiu depois da Lava Jato, depois da saída do PT do poder? Tem uma sensação que parece que diminuiu, não tem? Mas é só uma sensação. E por que isso? Porque a transparência diminuiu. Toda hora tem crítica, não tem? Na imprensa, para seus colegas, professores, que a transparência tem diminuído? Tem diminuído. Isso em todas as esferas, não é só na União, não. União, estados, municípios, de todos os partidos, incluindo o próprio PT. Por que isso? Aquela velha história. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então é melhor esconder a informação, assim a população não suspeita, né? Então fique esperto com isso, porque tem caído muito na hora da prova. Sigilo é excepcional. É importante, mas é excepcional só naqueles casos que nós estudamos. Para poder fechar a aula, esse bloco é um pouco maior que o anterior, eu terminei mais cedo. Nós temos o direito de propriedade. O artigo 5º, inciso 22, fala que é um direito fundamental ter a sua propriedade, para o Estado não ficar ali incomodando o dono da coisa. Só que nenhum direito fundamental é absoluto, nem o direito à vida é absoluto. E aí eu coloquei para vocês a requisição e a desapropriação. Requisição está na moda por causa da Covid. Inciso 25 do artigo 5º diz que, pode colocar até no seu material aí na frente, no caso de perigo público configurado ou iminente, no caso de perigo público configurado ou iminente, o poder público pode requisitar propriedade alheia. Pode requisitar propriedade alheia. Então é o seguinte, a requisição, ela não toma a propriedade da outra pessoa. Vai só que intervir na posse, vai apenas usufruir da propriedade de outro. Perigo público, que nós temos configurado a Covid. Imagine que está faltando leito em hospital público, mas tem leito sobrando em hospital particular. Então vem o poder público e requisita, vai usar aquele leito do hospital privado. Vai requisitar a ambulância, vai requisitar a mão de obra de médico, pode até atingir médico, isso a gente vai falar em direito administrativo. Mas isso é requisição. Daniel, se o meu cliente é o dono do hospital particular e foi requisitado leitos daquele hospital particular, o meu cliente pode resistir? Não. Mas o meu cliente tem direito à indenização? Depende. Haverá direito à indenização se houver dano. No caso de dano, haverá direito de indenização. Então será ulterior. Vai calcular ali, paga a indenização. Agora, a Constituição Federal fala de desapropriação. Essa é grave. Na desapropriação do inciso 24, a propriedade sai da mão daquele particular e passa a compor o patrimônio público. Dá para resistir? Não. Se não tiver um vício no procedimento, não dá para resistir. Só que tem um detalhe. Essa desapropriação do artigo 5º 24 é aquela desapropriação por utilidade pública. Eu quero construir uma escola, eu quero construir um aeroporto, eu preciso de um imóvel. Nesse caso, o particular não fez nada de errado. Então, ele vai receber uma indenização prévia, então é antes de desapropriar, justa,
e em dinheiro. Dinheiro, vai pegar a nota, R$200, aquela nota absurda. Por que absurda, Daniel? Porque todo país do mundo sério que combate a corrupção está diminuindo o tamanho das notas. Porque dinheiro em espécie favorece corrupção. Imagina o cara colocando dinheiro na cueca. Nota de R$100. Para ele levar 1 milhão na cueca, tem que colocar muita nota, vai ficar um bundão. Agora, com nota de 200, ele é a metade da quantidade de notas que ele vai ter que colocar na cueca dele. Então dá para levar mais dinheiro, por isso que não é legal nota grande. Volta para cá, deixa o cuecão de lado. E aí, nessa desapropriação, tá tudo ali funcionando certo, indenização em dinheiro prévia e justa. Agora, e quando o dono do imóvel, ele não está cuidando bem do imóvel? Quando ele descumpre a função social, o imóvel está abandonado, rural ou urbano. Pode haver desapropriação? Pode. Mas é que a gente fala de desapropriação sanção. É uma desapropriação que está punindo. Então não dá para ser uma desapropriação onde eu faço o pagamento da indenização prévia em dinheiro. Porque eu vou, nesse caso, estimular que as pessoas abandonem o prédio, abandonem um terreno, para que haja essa desapropriação. Então como que vai funcionar? Depende de onde está o imóvel. Se o imóvel é urbano, artigo 182, a indenização será em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. A gente vai falar disso depois de novo em direito administrativo, mas em até 10 anos para resgatar. Depois, se for rural, o imóvel rural, a desapropriação vai acontecer e será paga em títulos da dívida agrária, artigo 184, dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. Vai demorar 20 anos para o cara pegar esse dinheiro, porque ele tem que entender que aquela postura não era adequada, certo? Agora, vamos pensar em outro caso? É o seu cliente. Seu cliente, na época da pandemia, ficou sem dinheiro, não estava conseguindo trabalhar, só que ele tinha uma fazenda lá no interior de Pernambuco. E aí ele pensou, o que eu posso usar, né, para poder produzir? Então o seu cliente na Pindaíba nem estava pagando mais seus honorários. E aí, de repente, ele volta. Mas ele não volta no Uno que ele estava dirigindo. Ele volta agora naquela super BMW que custa R$500 mil. Coloca assim o braço aqui na mesa e já mostra um pequeno relógio na bagatela de R$50 mil. Você fala, gente, como é que ele está conseguindo esse tanto de dinheiro? E aí você pergunta para ele, né, precisa do meu trabalho, da minha assessoria, da minha consultoria jurídica? Ele fala, sim, doutor, estou precisando. Sabe o que é, doutora? Eu tinha uma fazenda no interior do Pernambuco e aí eu quis diversificar que minha atividade, não estava rendendo muito, né, minhas outras atividades. E aí um amigo meu boliviano, né, me incentivou ali a plantar umas coisinhas diferentes na fazenda, né, para deixar o povo mais feliz. Essa pandemia tá todo mundo muito triste. E então eu plantei ali umas coisinhas, umas cannabis. O pessoal ali faz um cigarrinho depois, põe no bolo, põe nos biscoitos, fica tudo gostoso, né, aquela coisa toda. Só que a polícia pegou. E aí a polícia pegou minha plantação de maconha e agora tá querendo tomar também a minha fazenda. Eu quero que você vai me defender lá, eu quero continuar com a minha fazenda, tá muito produtiva. E aí, nesse caso, dá para poder evitar que o poder público tome a fazenda do seu cliente? Não dá para evitar. Seu cliente vai perder a fazenda, não tem como evitar nesse caso. Tá bom, mas dá então para a gente lutar por uma indenização para o cliente? Não dá também. Quando aquela fazenda ela é utilizada para o cultivo de plantas psicotrópicas, drogas, né? Ou a fazenda ela utiliza mão de obra análoga à escravidão, haverá perda da propriedade sem indenização. Artigo 243 da Constituição Federal é o que nós chamamos de expropriação. Então, cultivo de planta psicotrópica ou utilização de mão de obra análoga à escravidão, haverá perda da propriedade, sem indenização, certo? Por último, acabando a nossa aula, nós temos o direito ao contraditório e à ampla defesa, artigo 5º, inciso 55. Esse direito, também chamado de princípio, ele é o mais utilizado por nós na advocacia. E na hora da prova pode aparecer
em questão de direito constitucional, em questão de direito administrativo, em questão de direito tributário, além de envolver processo civil, processo penal e outras áreas. Então, isso pode repercutir em várias áreas. Como é que isso funciona? Sempre que uma decisão, seja ela administrativa, seja ela judicial, puder causar algum tipo de ônus ao nosso cliente, o nosso cliente tem direito a contraditório para defesa. Se o nosso cliente ele vai perder a propriedade, direito de defesa. Se o nosso cliente vai ser demitido da administração pública, direito a contraditório, direito de ampla defesa. Então, está fazendo concurso público, ele está sendo expulso do concurso público, direito de contraditório, direito de ampla defesa. Se não foi concedido o direito de defesa, aquele ato que imputou o ônus, aquele ato é ilegal. Então, sempre que um ato administrativo ou judicial for imputar algum ônus, algum dano ao nosso cliente, ele tem direito a contraditório e ampla defesa. Se não tiver sido dado, o ato será declarado nulo. Certo? Então, como advogado, corra atrás da sua defesa e vamos juntos nessa caminhada para você chegar na sua prova e arrebentar. Nas próximas aulas de direito administrativo, para quem ainda não conhece, vai conhecer o Rafael Paiva, o Sávio Chalita com vocês, são dois grandes amigos. Inclusive o Sávio, ele é meu afilhado de casamento, do Rafael também, eu e o Rafa, nós somos padrinhos de casamento do Sávio, é um grande amigo, vocês vão aproveitar muito as aulas dos dois, com muito conteúdo. Então, quem está chegando agora ao meu curso, seja bem-vindos, vão perceber que os professores aqui dão aula com muito gosto, porque nós adoramos o que fazemos e um grupo muito bom de amigos. Então venha, tenha dúvida, pergunte, não guarde com você, porque a dúvida hoje pode ser a dúvida na hora da prova. Acredite, você vai chegar nessa prova, você vai arrebentar, você vai arrasar e vai se tornar advogado. Até o próximo encontro, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.